Fala, notáveis, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Notável Cast com o professor. Hoje nós vamos falar com o professor Santiago Paes, ele está aqui na minha frente. Vou falar aqui um pouquinho sobre o professor Santiago e aí a gente vai falar sobre vários temas. A gente estava já conversando aqui, mas eu acho que o tema principal é emagrecimento, que é o que mais você estuda, né, professor? Mas vamos lá, como eu falei, fazendo uma breve introdução aqui para vocês conhecerem o professor Santiago. Ele é professor de educação física, mas não ficou satisfeito com a educação física, apenas com a educação física. Ele foi e fez uma outra graduação em nutrição, uma outra graduação em psicologia. Então ele é psicólogo, nutricionista, professor de educação física e ele é pós-graduado, mestrado e doutorado na educação física. Exato. Também. Tem uma experiência vasta aí com ensino superior, pós-graduações, até com uma experiência no hospital também, né, na Rede Sara em Salvador, não foi isso? E, enfim, né, que eu já tinha falado aí do mestrado e doutorado. Assim, assuntos que mais ele aborda, principalmente nas redes sociais, que vale a pena você seguir, porque ele faz uma abordagem, às vezes até um pouco cômica, né? Posso dizer assim, mas uma abordagem muito interessante, sempre com estudos científicos. Perfeito. Abordando na tela e mostrando, que eu acho que isso vale bastante a pena para vocês seguirem. Então, professor, pode se apresentar, por favor? Já está falando o seu Instagram, para aqueles que estão curiosos aí para ver esses reacts que você faz, por favor. Pô, obrigado. Realmente é uma honra estar aqui do seu lado. Eu sou seu fã, André. O pessoal sempre muito hospitaleiro, né? Pô, adoro estar aqui na Personal Training Academy. Para mim é uma honra. Eu acho sensacional a possibilidade de a cada dia a gente fazer algo diferente, né? Eu tenho um mantra, o que você fez de diferente hoje, né? Então, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E, então, quando eu me deparo com situações como essa, eu acho que a gente, de fato, está um dia de cada vez vivendo aquilo que a vida nos promove, que são esses momentos, né? Então, obrigado pelo carinho. O meu Instagram é Santiago Paes, PhD. Então, eu sou de uma cidade pequena de Minas Gerais, mas eu nasci em Curitiba. Você nasceu aqui em Curitiba, né? Exatamente. Não sabia. Com quantos anos você foi para Minas? 5 anos. 5 anos. Fui com 5 anos. Em Curitiba é um clima um pouco mais frio, né? E quando eu era mais novinho, assim, eu tinha muito problema de dor de ouvido. E eu desenvolvi uma doença que eu precisei tratá-la, né, que é colesteatoma no ouvido. É como se fosse um microtumor. Então eu precisei fazer algumas cirurgias. Inclusive, não parece, mas eu sou deficiente auditivo. Do lado esquerdo eu não escuto nada. É zero? Praticamente. Eu achei que você tinha perdido um percentual apenas. No direito, 80%, 70%. E aí você precisou ir para Minas pelo calor? Isso, pelo clima. Pelo clima? Pelo clima. Aí te ajudava no tratamento? Isso, e a minha família também tinha meus avós lá, então eu fui para São Lourenço, uma cidade de 45 mil habitantes, vivi lá até os meus 18, 19 anos, e aí, infelizmente, meu pai faleceu, eu virei para minha mãe, na época eu jogava futebol, né, e falei assim, pô mãe, o que eu vou fazer agora? Ela falou assim, você vai estudar. Eu falei, beleza, aí eu estudei sozinho durante 2 anos para tentar entrar numa federal, porque a gente não tinha financeiramente os recursos para estar fazendo isso. Assim, foi fácil, porque eu fui pegando umas apostilas velhas lá em casa e a apostila estava tudo em branco, né? Então, tipo assim, vou aproveitar agora de fato e estudar. E aí eu consegui passar em Juiz de Fora e me mudei para Juiz de Fora, estou há 18 anos lá. E aquela coisa, né, que quando você é apresentado a um mundo ou a oportunidades, você pode mostrar de fato que a tua energia, a tua vontade de crescimento, ela depende única e exclusivamente de você, desde que você tenha um ambiente, uma rede de apoio legal que te ajude nisso, oportunidades e de fato você queira aprender, porque cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Então quando você se abre e você se despe também do orgulho em reconhecer suas fragilidades e limitações, eu acho que a gente consegue evoluir. E naquele momento, quando eu me deparei com uma oportunidade de estudar em que eu não tinha, para você ter uma ideia, eu cheguei na biblioteca da Universidade Federal e na época, né, vou até denunciar a minha idade aqui, né? Na época de Lan House, né? Você fala para os alunos Lan House, os caras falam, o que você está falando? Nunca viu. Nunca viu.
E aí eu cheguei na biblioteca para a secretária, né, e falei assim, moça, quanto que é a hora para estudar? Eu achava que a biblioteca da instituição federal era como se fosse lan house. Ela falou assim, não, é só você sentar e estudar. Aí eu falei assim, eu vou ter oportunidade então de pegar qualquer livro desse? Sim. Aí naquele Legal, momento cara. eu falei assim, exatamente. E assim, a gente só precisa de oportunidade, sabe, André? E essa oportunidade, eu considero muito o ambiente que você tá, muito... que te auxilia muito, né? Onde você está favorável ao teu crescimento, né? E claro que você não precisa necessariamente sair do interior. Hoje em dia a gente tem a internet e você pode ter ambientes, né? Não só o ambiente físico, mas o ambiente virtual para você se relacionar com as pessoas certas. Porque eu penso assim, num ambiente certo você tem pessoas certas. Essas pessoas elas te trazem novas ideias. Essas ideias elas te geram novas ações, você tem ideias e você põe na prática essas ações e essas ações te geram novos resultados. Perfeito. Então a ordem é assim. Então o ambiente que você está, isso que você falou, há um tempo atrás a gente não tinha oportunidade de estar em ambientes a qualquer momento, né? Hoje você pode sim estudar, fazer um curso em Harvard à distância e se relacionar e dentro de um grupo ali, no Zoom, por exemplo, se relacionar com algumas pessoas que podem também te dar essas novas ideias, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. O ambiente, para mim, cara, ele é sensacional. E modula muitas vezes também como você, ao identificar novas tendências, você precisa de fato acompanhá-las. Nós não estamos mais na época da falta de conteúdo ou conhecimento. Nós estamos na época da filtração do conteúdo. Filtra o que você quer, quem você gosta de ouvir, inclusive, porque tem a empatia, né? Eu gosto, né? Eu gosto dessa forma Me de conteúdo, identifico. Às vezes um pouco mais cômico, às vezes um pouco mais sério. Exato. Né? E essa filtragem. E além disso, né? É interessante, porque a gente mesmo que lê bastante, é interessante, você fala de um estudo e se eu tenho interesse, eu faço isso direto, né? Cara, gostei disso, mas deixa eu ler o que ele tá falando, porque a sua interpretação ela pode ser diferente da minha. Então, isso é uma coisa até legal a gente entrar nessa, que em livros, hoje, no meio acadêmico, livros, eu tenho uma dificuldade muitas vezes de ler alguns livros ou até mesmo acompanhar alguns documentários na internet, alguma coisa sobre um determinado tema, porque muitas vezes, com a ciência, você pode citar um determinado estudo que justificou talvez uma parte do fenômeno que você gostaria, mas quando você vai na profundidade da fonte e se analisa, você fala assim, não, peraí, esse resultado aqui foi com indivíduos iniciantes. Não é bem isso. Não é indivíduo treinado. Será que o indivíduo sedentário responderia da mesma forma disso? Será talvez se eu comer um açúcar, talvez eu vou estar inflamado? Ou até que ponto talvez isso prejudicaria a minha performance? Sendo que eu acabei de correr uma maratona. Será talvez que um carboidrato no pós-exercício vai ser inflamatório? O pico glicêmico de insulina vai contrabalancear esse processo? Vamos já pegar esse tema, que pô, você chegou já no ponto aí, né? Quando falamos em pico glicêmico, tem um livro chamado A Revolução da Glicose, e que esse livro ele fala um pouco sobre os picos glicêmicos, e obviamente relacionados também ao pico de insulina. Perfeito. E que isso poderia ser ruim para a saúde por uma série de motivos. Perfeito. Né? E, inclusive, para o emagrecimento pode ser interessante, de acordo com o livro, que você diminua esses picos de glicose no sangue ou concomitantemente de insulina. Sem dúvida. Para que você tenha uma redução de peso. Perfeito. Qual que é o seu ponto de vista, né? Já pensando nisso, se você tivesse que fazer um react sobre isso agora, né? Alguém falando sobre o livro, qual que seria o seu react? Vocês pediram, então bora. Então, eu respeitosamente discordo dessa informação e eu vou dizer o porquê. Né? Basicamente, quando a gente fala em insulina ou glicose, a gente está falando de duas questões muito atribuídas a tecido. Um dos principais é o tecido músculo-esquelético. Então, quando a gente parte do pressuposto que o fenômeno, ele só atinge o indivíduo sedentário, o indivíduo que não tem massa muscular, a gente já condiciona um olhar tendencioso. Porque quanto maior a massa muscular desse indivíduo, mais sensibilidade ele tem à glicose e à insulina. A gente consegue, em indivíduos treinados, colocar até 500 gramas de glicose para dentro do músculo. Aí eu pergunto para você, se eu tenho um músculo que absorve 500 gramas de açúcar, será que ele vai ficar faltando ou vai estar sobrando?
E aí não vai. Por quê? Porque você consegue preencher aquilo que ele precisa preencher, independente da velocidade com que ele é entregado na corrente sanguínea, quando ele entregue. Porque ele vai para um reservatório que é tão grande para captar isso e é facilmente captável. Por isso que a gente fala que a sensibilidade à insulina pode ser um determinante para o ganho de peso. Por quê? Porque Dá um exemplo para mim de uma Perfeito. fruta, essa quantidade de glicose numa fruta que seria então absorvida pelo músculo num processo, né? Sim. Primeiramente, então vamos lá. A gente tem um morango, por Isso. exemplo. 100 gramas de morango tem 23 quilocalorias, né? 23 quilocalorias. Cada grama de glicose tem 4 quilocalorias. Então, o principal açúcar da fruta é a frutose. O problema é as pessoas associarem essa frutose com um problema de fígado, quando na verdade a gente está falando da sacarose, que é a união da frutose com a glicose, especialmente rica no açúcar de mesa, aquele açúcar refinado. Por isso que a gente fala que o refrigerante tem que tomar cuidado, porque 10% de uma latinha de refrigerante tem 35 gramas de açúcar. E esse açúcar é a sacarose. E a sacarose é a união de glicose com frutose. É dessa frutose que a gente está com medo do excesso, especialmente nos Estados Unidos, onde eles adoçam muito com carnosylcorp, né, que é o melado, é como se fosse melado, é a calda, né? Corn syrup. E aí o que acontece? A gente tem a calda, né, adoçando as panquecas, por exemplo, no café da manhã, com uma quantidade de açúcar e de sacarose lá em cima. Aí sim a gente tem uma frutose em excesso. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do morango, com 23 quilocalorias, eu vou arredondar, 24 quilocalorias em 100 gramas, eu estou falando basicamente de 6 gramas de frutose. De frutose. E aí que tá, até que ponto essa glicose, por mais que ela aumente, a gente vai ter, de fato, um prejuízo para o tecido com 6 gramas. Para título de curiosidade, eu não sei se você conhece a bala Sete Belo. Balinha Claro. Sete Belo. Pô, isso aí... Não, que bom, né? Porque Quem às vezes eu falo assim... Pelo amor de Deus, então. todo mundo conhece aqui, né, a barra Sete Belo. Conhece Sete Belo? Aí a produção, tá. Gostei. Isso aí é raiz mesmo, hein, cara? Pô, Porra, pelo amor de aí Deus. sim, gostei. Show de bola. Uma balinha Sete Belo tem 19 quilocalorias. 19, exatamente. E aí a gente tem o quê? A glicose, né, dessa bala, a gente tem aproximadamente 5 gramas dessa bala. Então, assim, até que ponto a gente está comparando dois alimentos que praticamente têm as mesmas quilocalorias, mas têm propriedades nutricionais diferentes. Então, o índice glicêmico também da fruta tende a ser menor, por quê? Porque tem fibra também. Entendi. As fibras reduzem a absorção e também esse pico normalmente, glicêmico. então, frutas com bastante fibra, por exemplo, uma manga, ela tem um pico mais achatado? Um pouquinho. Mas aí a gente tem que contextualizar índice glicêmico com carga glicêmica. Carga glicêmica é a quantidade total desse açúcar nesse alimento. E índice é o quanto ele é jogado na corrente sanguínea dentro de um espaço de tempo. Legal. Então, você está querendo dizer assim, ó, eu vou comer aqui 100 gramas de morango ou vou comer 100 gramas de manga. Eu não sei exatamente as quantidades, Perfeito. mas a gente está considerando, então, carga glicêmica e índice glicêmico, Perfeito. que é o quê? Essa capacidade, então, dessas frutas de fazer com que você gere um pico muito alto, Isso aí. ao mesmo tempo, quanto cada fruta dessa tem Exato. de frutose, nesse caso, Exato. para fazer para gerar uma caloria a mais e, Sim. enfim, e Na verdade, uma glicose aí... a mais no sangue também. Perfeito. Por mais que a gente compara, vamos lá, independente de ser 100 ou 100, mas comparar a quantidade que vai equalizar essas calorias, a gente pode ter um comportamento glicêmico diferente. Isso é ruim? Não necessariamente. Primeiro, se esse cara fez exercício ou se esse cara tem mais massa muscular, naturalmente isso vai entrar independente dessa velocidade. Os estudos têm mostrado que o índice glicêmico perto da carga glicêmica para indivíduos que fazem exercício físico ou para indivíduos que têm um peso de eutrofia não influencia tanto no processo. Por quê? Porque eles têm tecidos que conseguem emagrecimento ou ganho de peso, ou até mesmo de doença cardiovascular ou desequilíbrio cardiometabólico. Isso é muito importante. A melancia, por exemplo, é um
É um exemplo clássico. A melancia ela tem alto índice glicêmico, mas ela tem uma carga glicêmica baixíssima. Ah, não deu pico de glicose. Qual que é o problema? Ela deu um pico alto, mas ela... Tem poucas. Um pedaço poucas, de melancia, muita... você consegue dizer, você lembra essa quantidade? Não, tem menos de 60 quilocalorias. Um pedaço grande? E isso, de 100, mais ou menos 100 gramas, muito baixo, dá 50, se não me engano. Então, assim, independente dessa relação, a gente consegue constituir basicamente algo que vai além de uma análise de pico de glicose ou pico de insulina, mas eu contextualizo o quê? Quem é esse cara? Quantos mil passos ele dá por dia? Hoje, o número de passos, ele reflete muita coisa, André. O profissional de educação física, o personal trainer, quando ele chega para um aluno, quando o aluno chega para ele e fala, nossa, mas eu faço tudo e não emagreço, mas o que é tudo para você? Ah, eu faço exercício, eu faço muita caminhada, mas quantos mil passos? Não, nunca medi. Eu falei, então peraí, como é que você pode ter certeza de algo que se você não tem métrica para comparar? E é isso que eu luto muito como personal trainer, né? Tá, ok, seu aluno ele é iniciante, é avançado, mas quais são as métricas para você ter esse controle? Qual é o índice de força muscular que ele tem? Qual a capacidade de volume de treino que ele tem? Ou quais são os números de passos diários que ele tem? A gente tem hoje na literatura de 8 a 10 mil passos para indivíduos que queiram emagrecer como a linha de base para a gente estar falando isso. E, cara, é difícil de bater, aí hein? 10 mil passos, hein? Como é que eu Olha aí, ó, qualquer reloginho, gente, qualquer reloginho barateza, R$100, mede já essa quantidade de passos. Até o próprio celular, né? Se eu já encontrei com o celular 30 reais. É isso aí. R$30, aquela bandzinha, você consegue o número de passos. Daí, quando você dá uma devolutiva pro teu... Cara, eu tinha pedômetro. Eu tinha pedômetro com meus alunos em 2010, eu acho, mais ou menos, e era pequenininho assim, eu pedia para eles colocarem no bolso e fazia uma semana, pedia para se ele não treinava todos os dias comigo, eu ligava para ele à noite e falava, quanto deu? Eu pedi em uma semana para ver exatamente isso, quantos mil passos ele está dando por dia, até porque você não pode considerar um dia só, né? O ideal é você ali pegar uma semana, ver a média disso. Perfeito, mas a gente tem métricas também que se um dia ele foi passear no shopping, exatamente. Aí a gente entra o que a gente chama de NEAT. O NEAT é o quê? É a termogênese induzida pela atividade física, mas que não é exercício físico. A gente tem o paradoxo do atleta sedentário também, que é o cara que vai para academia, treina 1 hora, mas depois fica em casa com os pés para cima assistindo Netflix. Até que ponto, do ponto de vista de gasto, ou ponto de vista de manutenção de emagrecimento, esse tipo de abordagem é a melhor abordagem? Porque ele fala, pô, fui para academia 1 hora, pô, tô treinado, pô, legal, bacana. Mas peraí, e o restante do dia? E eu depender da profissão que ele tem? Isso é muito válido, porque quando uma pessoa chega para você e fala que não está conseguindo resultado, você, enquanto treinador, como é que você vai dar o feedback para ela, talvez, para dizer que eu acho que você está... Mas aí que tá, sem colocar em xeque aquilo que ela está falando para você. Você não vai de encontro. Você vai tipo, não, traz aqui, vamos analisar. Tem um estudo muito legal de Brown e colaboradores, se não me falha a memória, acho que é 2016. Esse estudo é incrível. Ele mostra que 70% das pessoas superestimam o gasto calórico e subestimam o consumo energético. O que isso quer dizer? Acham que gasta mais calorias do que gastam com exercício. É o famoso aluno que fala, faço tudo em casa, eu faço muita coisa, estou o dia inteiro ativo, e aí você pergunta também, quanto você come? Não, eu como muito pouquinho. Se você pedir para ele fazer um recordatório alimentar, ele coloca muito menos caloria do que efetivamente ele consumiu. Até porque ele depende da memória dele. Ele esquece das 3 balinhas 7 Belo também e ele não está considerando mas que... Mas tão pouco, não sei o que lá. Não... E aí, você precisava colocar? Um chocolatinho depois do almoço precisava colocar? Hábitos, né? Aí são hábitos condicionantes, mas tem a ver também com a emoção. Basicamente, uma pessoa ansiosa, ela tende a ter um paladar mais doce. Essa é uma das perguntas que você pode fazer na anamnese, inclusive como professor de educação física. Fala assim, qual tipo de paladar que você tem? Azedo, amargo, doce, salgado? Sou extremamente doce. Assim, e o nível de ansiedade de 0 a 10, como é que tá? 11, você bate ali. E aí, se a gente está falando de ansiedade, a gente pode estar pensando em quais exercícios a gente pode estar tendo respostas melhores em relação à ansiedade. Existem estudos, André, que mostram que quando o indivíduo, antes da terapia, ele faz uma caminhada ou faz atividade física, ele rende melhor na terapia.
Por quê? Porque muitas vezes quando você fala dos seus problemas, você começa a ficar excitado. Ah, eu não quero falar sobre isso. Ah, não. Ah, você já começa a ficar, nossa, meu coração já baixa. Peraí, se você fisiologicamente já está relaxado, porque você fez exercício antes, você não tem essa taquicardia quando você pensa em coisas da tua vida que te deixam frustrados. Isso é sensacional. Só que hoje a gente entra com essas estratégias de mindfulness e também de flow durante o exercício. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula aqui, de gravar uma aula, né? Sobre aquecimento. Hoje, André, eu vejo o aquecimento geral como uma possibilidade incrível de você trabalhar com as estratégias de mindfulness com o seu aluno, atenção plena. O que é isso? O cara chega para treinar e o cara já chega todo excitado, não, que você dá as contas e tal. E depois a gente vai para uma musculação que necessita de concentração Ansioso, e o cara tá disperso. Celular na mão, já respondendo o WhatsApp. Exatamente, se desconectou. Então é muito comum, às vezes, o aluno com 10 minutinhos de caminhada ali, 10 minutos, aí do nada ele... Nossa, André, bom dia, nem te dei bom dia, né? Aí você fala, agora você chegou, né? Nossa, eu tô com a cabeça lá. Mas com exercício você consegue o quê? Trabalhando e dissociar, às vezes, da cabeça dele que tá fora do treino. E isso é legal. E muitas vezes a gente só consegue chegar a isso com uma atividade de menor intensidade, no qual, pela a tarefa motora ser uma tarefa de baixa complexidade e automatismo melhor, ele consegue pensar em outras coisas que na cabeça dele ele consegue diluir, às vezes, um problema que ele não conseguiria sem o exercício. Isso é sensacional. Então, Isso é o a night sua walk. a sua sugestão é que ele faça algum tipo de atividade aeróbica no início, de baixa intensidade, e o que mais? É porque normalmente... Cara, esses dias eu tava andando na esteira e eu olhei pro lado, assim, todo mundo que tava do meu lado tava com o celular na mão. Celular. Isso aí. E aí, mas qual é a orientação, então? Sem o celular. Sem celular, 10 minutos e... Talvez. Mas o que é legal é o seguinte, é você, de alguma maneira, evocar também algumas frases, umas orientações que façam o aluno começar a também entrar no foco daquela atividade. O que você acha que a gente vai treinar hoje? Como é que você está em relação à tua recuperação? De 0 a 10, quanto você classifica a tua recuperação? Tá bacana? Conseguiu dormir bem? Ou seja, você vai também, com a informação, diluindo esse foco de atenção que talvez poderia estar totalmente externo ao que você vai fazer naquele momento. O foco é trazer o foco interno. Isso. É a hora de treinar como hoje, eu tô né? agora. Como é que tá a dor muscular? O cara precisa parar e sentir. Exatamente. Como é que tá a sua respiração? Você tá se sentindo ofegante ou ansioso no momento? Então faz ele tirar o foco externo. Acabou. E, cara, então a primeira coisa é tirar o celular da mão. Uma delas. Se não... Mas os estudos mostram que quando você, durante o intervalo do treino, você pega um celular, você diminui o foco de atenção naquela atividade. E aí eu pergunto, se a gente está treinando de fato com 6 repetições máximas, se a gente está fazendo um trabalho no qual a gente precisa ter um controle motor, a atividade ajustada, será talvez que qualquer tipo de oscilação na concentração pode ser um fator negativo para você? E os estudos têm mostrado que sim. Durante o intervalo, você reduz essa conexão estabelecida justamente pelo foco de atenção à tarefa motora que você vai fazer. E isso é muito legal, que eu vejo as pessoas falando assim, mas você está treinando fofo, isso é treino fofo. De certa forma, cargas mais baixas podem favorecer essa dispersão. Porque o cara está acostumado, o cérebro dele, a ter uma necessidade de conexão com cargas mais altas e por mais que ele estiver disperso, a carga vai passar para ele. E as chances de lesão com carga maior é muito. Só com carga menor, às vezes ele não sente isso. Com carga menor, ele se dispersa muito mais. Por mais que nós saibamos que quando mantidos o mesmo volume de treinamento, até cargas mais baixas podem, de fato, gerar o mesmo resultado, na prática é muito mais chato e também estressante você necessariamente manter o mesmo padrão de movimento para repetições além de 12 repetições, por exemplo. E aí, até que ponto a gente não está descontextualizando tudo isso e, de fato, vulnerabilizando o nosso aluno a ter tanto menos resultado quanto também não ter eficiência no processo. Com treinos mais leves, então. Exatamente. A ideia é a gente tentar pegar um pouco mais pesado, porque eu preciso de foco interno. Normalmente, né, se você faz realmente 6 repetições máximas ali, cara, a carga é muito intensa para você. E você não pode estar em outro lugar, né? Isso aí. Então, é o momento de você ter o foco interno. E aí, obviamente, o personal, eu vejo muito isso, né, cara? Ainda o personal, ele tá contando muita repetição, né? Então, 1,
2. Cara, não é bem essa pegada. Claro que ele deve motivar e Sim, ali, se for o caso, né, contar algumas repetições para entender se está sendo mesmo 6 perfeito. repetições mais ou menos. Mas ao mesmo tempo tanto a biomecânica, tanto pensar na qualidade do movimento e de Uhum, algumas ações verbais, total. relaxa o trapézio, Biofeedback. imagina que você está, né, fechando, tem uma caneta nas suas costas, você precisa esmagar ela, Isso aí, algumas imagens, sem dúvida. ao mesmo tempo, é, esse foco interno, né? Pensa no músculo. Isso Eu aí. quero conectar aqui. Conexão Então, mente-músculo. esse toque, né? Eu tenho gostado bastante disso quando a gente está treinando, de tocar o músculo e falar, ó, é aqui que eu É quero. aqui. O próprio deltoide, eu acho impressionante que você quer buscar um estímulo para o deltoide posterior. E em alguns exercícios você acredita que tá, né? Digamos, eu inclinei um pouco meu tronco à frente, peguei um halter e quero fazer Uhum, um levantamento lateral com o tronco um pouco uhum. inclinado. E, cara, quando os meus amigos vêm, encostam, quem tá treinando comigo encosta onde é o trapézio, ou melhor, o deltoide, Toide. e fala, é aqui que eu quero. Quando ele toca, você fala, cara, eu tava direcionando a força para outro lugar. Exatamente. Não era para aí que tava. Aí você reposiciona, né? Exatamente. Ó, um dos principais para membro inferior é o quê? Glúteo médio. Glúteo médio. Se o cara, por exemplo, em isometria, ele não faz flexão de quadril e sente o glúteo esmagando, ele não está ativando a musculatura. E aí até que ponto talvez a gente não tenha essa conexão, até que a gente não tenha ativação e de fato uma sobrecompensação na lombar. Uhum. E assim, muito legal, eu vou além, culturalmente falando, André, isso é uma coisa que eu tenho refletido. Culturalmente, eu não sei, mas parece que os homens, quando eles de fato colocam o quadril lá atrás, né, e de fato ativam o quadril, parece que o quadrilzão bem, né, ativado assim, alguns treinadores, alguns homens que treinam, acham que isso tira a masculinidade dele. Uhum. Eu falei assim, que isso? Uma vez eu fui dar um curso, não vou falar no local, mas muitas vezes eu falei assim, gente, quadril lá atrás, tá ativado. Aí eu bati assim, ó, tá vendo? Ó, tem que estar ativado. Aí o pessoal, ei, professor, esse tapa aí e tal. Eu falei, gente, não é isso, cara. E aí tá, até que ponto o teu posicionamento como profissional vai refletir, de fato, a tua entrega. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, André, o professor de educação física, ele tem o trabalho dele exposto para todo mundo, cara. Todo mundo vê o cara trabalhando na academia. E até que ponto você tem o seu posicionamento ou, de fato, a tua conduta como um dos fatores atribuídos também ao teu resultado ou até mesmo a tua conduta profissional. Até mesmo para que outras pessoas, ao identificar isso, falem, cara, eu quero treinar com esse cara. Uhum. Eu quero treinar com esse cara. Então, assim, eu prezo muito por isso, sabe, André? Tipo, gente, se a gente não tiver um posicionamento, ou até mesmo a gente não tiver uma conduta profissional, talvez a gente depois, quando a gente for encostar naquele músculo que eu quero que você ative, como é que a gente vai ter? Porque o toque ele faz parte das ferramentas de intervenção do personal trainer. Imagina você, talvez, com uma conduta que não é Ainda tão... mais, eu falo isso bastante, ainda mais que no Brasil, né? Porque se nos Estados Unidos o toque ele pode configurar algo a Sim, mais, né? Então você nos exatamente. Estados Unidos você fica bem longe, aponta ali onde você quer, dá mais comando verbal, o Comando toque, verbal. mas aqui a gente não enxerga desse jeito, né? Como Exato, algum tipo de assédio você tocar no aluno. exato. Mas esse toque precisa ser um toque profissional, obviamente, Totalmente. né? E, então, geralmente eu falo assim, licença, ó, aqui que tem que sentir, ó, Uhum. ativa. Tá sentindo aí? Não? Peraí, dá licença, ó, aqui, ó. Ah, agora eu tô. Então, mantém aqui. Ah, então, aí depois pega a imagem, né? Gravamos, ó, tá conseguindo enxergar aqui? Você tá vendo? Nossa, realmente, nossa, eu nunca parei, realmente. Nossa, mas que olho clínico, hein? Eu falei, não, não é uma questão de olho clínico, né? É uma questão talvez de experiência e também uma relação que faça uma justificativa para isso. E o mais legal, será talvez que a nossa estratégia nesse momento a gente poderia focar nisso? Deveríamos. Só que às vezes o cara ele paga o personal trainer achando que ele tem 1 hora e necessariamente precisa ser paulada, tem que ser força, tem que sair. E aí às vezes quando a gente vai fazer alguns exercícios corretivos, algumas ativações, alguns exercícios que às vezes não é com tanta carga, o aluno acha que você está fazendo coisas displicentes ou Uhum. talvez, poxa, eu estou pagando para suar, eu estou pagando para... Então até que ponto você está mostrando, ensinando o teu aluno toda a conduta do processo, mas não tirando também e não julgando que às vezes culturalmente ele traz consigo isso. E a gente não julga, a gente resolve o problema. E Legal. aí? Cara, muito bom esse tema, mas eu quero falar sobre outra coisa agora com você.
Um tema, assim, polêmico, um dos seus vídeos mais vistos, inclusive, fala sobre a questão do metabolismo lento. Você aí que pensa assim, cara, eu tô mais velho agora, como é difícil, né? Como é difícil emagrecer agora que eu tô com 45 anos. Não que eu tenha 45 anos, eu tenho 39 no exato momento, mas agora eu tô com 55 anos, enfim, e tô com dificuldade de emagrecer, o meu metabolismo tá mais lento. Cara, mito ou verdade isso daí? Vocês pediram. Então, o que acontece? É um estudo muito legal publicado por... Se você olhar o estudo, você vai ver que não tem 10 autores, não tem 20 autores, tem mais de 20 autores. E foi publicado na Science, foi publicado numa revista de relevância muito grande. Você tem os resultados de comparação de indivíduos de 18 a 65 anos, mostrando que as relações entre gasto, elas são mais atribuídas aos hábitos, são mais atribuídas ao que você come e o que você gasta em atividade diária. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque se nós falarmos isso de uma maneira muito dicotomizada, a gente cai muitas vezes na concepção errada de, é só fechar a boca, criar vergonha na cara e treina. Isso não pode. Cara, isso é uma coisa que eu luto justamente contra. Por quê? Porque a gente precisa dar a condução para que esse indivíduo consiga ter boas práticas. Só que eu não tenho que tirar de o quê? Um indivíduo que tem dificuldade, um indivíduo que está sofrendo, muitas vezes porque ele é estigmatizado de preguiçoso, porque ele não consegue emagrecer, ou talvez a internalização que ele é insuficiente para conseguir fazer isso. Eu tive um aluno obeso, que a família dele dizia que ele era preguiçoso. E aí eu falei assim, cara, você não é. Ele, eu não consigo emagrecer e tal. Só sabe quantas línguas ele falava? 5. Imagina se ele fosse preguiçoso. Então, aí eu falei assim, cara, você fala 5 línguas. Eu mal falo português. Ele, é verdade. Faz a mesma associação com línguas. Isso todo mundo faz. Isso é fácil de fazer exercício. Aquela... Eu falei, então fala 5 línguas. Não é tão fácil? E aí? Então, à medida com que você faz essa métrica com a tua régua, tá errado. E aí, no metabolismo lento, os estudos sugerem o quê? Que é predominantemente uma atribuição de consumo e gasto. No entanto, pelo estilo de vida, pelas questões financeiras, o indivíduo na universidade, ele caminha mais, né? Ele tem, às vezes ele não tem uma independência financeira, então ele precisa, de fato, estar mais ativo. Às vezes ele não tem também uma independência financeira para estar consumindo alimentos com um custo maior, mas que muitas vezes, por conta disso, ele não consegue. Então, para pedir um iFood, para comer uma comida diferente, assim, que tem mais calorias e mais prazer, ele não tem. Então, isso pode ser uma justificativa que naturalmente leva a um consumo maior de calorias e também um gasto menor. O cara agora consegue trabalhar, ter um dinheirinho, tem um carro agora, enfim. Só que aí entra na jogada, eu acho muito importante, que eu não descontextualizo as relações de menopausa também e as relações hormonais. Note que eu estou falando que os autores sugerem que não tem essa sugestão de metabolismo lento vulnerabilizando esse indivíduo a não conseguir emagrecer. O que eu estou falando é que também, se ele não tem uma atividade hormonal, como é o caso da tireoide, funcional, ele não tem a motivação ou um estado ótimo, natural, fisiológico esperado para a condição dele, que faça ele ter o comportamento fisicamente ativo. Então isso é importante, por quê? Porque talvez falta nele um hormônio que vai levar ele a condições ótimas para ele fazer o que ele precisa fazer. Só que a gente tem um ponto importante. Até que ponto o fato de acreditar que o problema é da tireoide, do hormônio, e que o metabolismo agora é lento por causa dos hormônios, leve uma internalização de que eu não estou conseguindo fazer porque é uma coisa genética ou dos meus hormônios. Porque quando você tem uma mentalidade e todo dia tentar, às vezes, aumentar o número de passos, na padaria ali eu ressignifico, não, eu vou a pé que eu já ganho 2.000 passos ali. Não, eu vou subir a escada ao invés do elevador porque eu já ganho uns 2.000 passos. Então essa mentalidade, ela condiciona muito bem isso. E, obviamente, massa muscular, André, é o nosso tecido mais metabolicamente ativo. E a gente sabe que até os 3 meses você pode até emagrecer só com dieta, mas depois desses 3 meses você não consegue manter o emagrecimento se não tiver alteração da composição corporal.
É a adaptação metabólica. Então, eu costumo dizer que dieta pode emagrecer, mas manter o peso perdido, que é o mais difícil, sem atividade física e sem ajuste da composição corporal, não tem como. Tá, mas vamos lá. Se o metabolismo, o metabolismo lento, ele não pode ser justificado como algo que realmente está te atrapalhando o emagrecimento, qual que é a diferença da taxa metabólica basal? Quanto que isso é reduzido ao longo da vida para justificar um gasto calórico a mais de quando você tinha 20 e poucos anos e agora que você tem 50 e poucos anos? Perfeito, excelente. Primeira coisa, para cada quilo de peso, para cada quilo de massa adiposa que a gente perde, o nosso metabolismo ele reduz cerca de 25 a 30 quilocalorias. Tá? Isso é muito importante. Ou seja, se você perde 10 quilos, você vai reduzir a taxa metabólica em 300 quilocalorias. Para o teu corpo obrigar você a comer menos. Entendi. Então, se você perde gordura, você diminui o seu metabolismo, a taxa metabólica basal. Isso aí. Aí entra na jogada, isso é muito importante, que bom que eu tô aqui para a gente estender um pouquinho, a galera que fala, mas quanto mais massa muscular você tem, mais você gasta calorias em repouso. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais você vai emagrecer sem fazer nenhum exercício. Vamos lá. 1 quilo de músculo. E aí? Quantos? 13 quilocalorias. 13, então a gordura gasta mais. Então, e existem algumas justificativas que a adaptação metabólica atribuída ao emagrecimento, ela é soberana para a necessidade de se manter esse estilo de vida ativo em relação à massa muscular. Aí você fala assim, peraí, Santiago, você está falando que massa muscular não quer dizer nada, então não influencia? Calma. Olha só que interessante. Por mais que 1 quilo de massa muscular, ela somente 13 quilocalorias em repouso, quem tem mais massa muscular tem uma funcionalidade maior, tem um número de passos diários maior, tem uma recuperação maior e que no todo permite que esse indivíduo consiga ser mais ativo e gaste mais, especialmente pelo NEAT, que é mais ou menos 50% do nosso gasto de atividade diária é pelo movimento que a gente faz. Quanto mais massa muscular esse indivíduo tem, maior a tendência desse cara estar se movimentando maior a tendência dele subir a escada, Acabou. ao invés de pegar o elevador. Pronto. Quando a gente fala de 13 quilocalorias, é dia. É isso que você está falando? Então, dia. Se a gente fizer aqui uma média de... O cara perdeu 10 quilos de gordura e aumentou 10 quilos de massa muscular, fez uma grande... Sim. Né, uma enorme 10 mudança. 10 quilos de massa muscular. Haja treino, amigo, né? 10 quilos é mais de 5 anos, tá? Haja treino, exatamente. Nesse caso, ele quando ele perde 10 quilos de gordura, ele perde cerca de 250 a 300 quilocalorias por dia, a taxa metabólica basal reduz, mas quando ele ganha 10 quilos de músculo, para ficar mais fácil a conta, né, ele ganhou 130. Então, veja só, por mais que ele tenha ganho 10 quilos de músculo e diminuído 10 quilos de gordura, ele ainda está com a taxa metabólica basal menor do que quando ele era mais obeso. Exatamente. Ou quando ele tinha mais gordura no corpo. Esse ponto é incrível. Esse ponto é incrível. Fora a flexibilidade metabólica. Porque quanto mais massa muscular eu tenho, mais eu consigo colocar açúcar para dentro do músculo e menos eu fico vulnerável a isso. E também eu reduzo o nosso tecido mais pró-inflamatório, que é o tecido adiposo, especialmente visceral. Quando a gente fala, está muito em voga, fala de inflamação, né? Não, tomou um cafezinho e inflamou. Reinflamou. Gente, calma aí, cara. Vamos devagar. Primeira coisa, dieta anti-inflamatória. Qual que é a dieta mais anti-inflamatória que existe? Aquela que consegue reduzir o acúmulo excessivo de gordura corporal. Essa é a dieta mais anti-inflamatória que tem. Não, mas o adoçante e tal. Meu querido, se eu tenho que reduzir o tecido mais pró-inflamatório com um adoçante, isso vai me ajudar, a primeira fase de um processo tem que ser essa. Poxa, depois vamos tentar agora ressignificar? Ao invés de tomar um refrigerante, vamos tomar uma água com gás? Vamos tomar uma água e por aí vai. Mas pensando em metabolismo, tem que reduzir aquilo que está vulnerabilizando a atividade dele como um todo, que é o excesso de tecido adiposo. Então, dentro desse mecanismo de manutenção do processo, é muito importante. Na fase 1, que é mais ou menos de 3 meses, a gente tem alguns estudos que sugerem que você precisa de 7.700 quilocalorias de déficit para reduzir 1 quilo de gordura. Isso é muito bacana, até os 3 meses. Na fase 2, André, alguns estudos sugerem que não é 7.700 porque acontece essa adaptação. Isso aí já passa para 9.500 quilocalorias.
Muito mais, hein? E aí, é por isso que a gente precisa também de uma relação de tempo para avaliar o sucesso do emagrecimento. Os estudos sugerem que o que é sucesso do emagrecimento? Que você reduza pelo menos 10% do peso inicial do tratamento. Então, suponhamos que o teu aluno ele comece o seu tratamento com 80 quilos. O que seria o sucesso no emagrecimento? Se depois de um ano ele tivesse pelo menos 72. Um ano menos 8. Isso. 10% de 80. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Só que aí o que acontece? Na fase 1, a gente é a fase que mais perde peso. Na fase 2, o teu aluno não perde tanto peso, mas ele modifica muito mais a composição corporal. Na fase 2, isso é muito legal. Até mesmo para pensar em, sei lá, o aluno que tem medo de balança, medo de avaliação física, medo de tudo. Será que valeria a pena a gente necessariamente falar, vamos fazer avaliação física? Não quero, não, vamos fazer, a gente precisa. Faça depois da fase 2. Por quê? Provavelmente agora ele já consegue reduzir o peso e necessariamente a composição corporal pode estar mudando na fase 2. E isso é interessante, porque do ponto de vista psicológico é algo legal, porque a variável mais importante atribuída a qualquer resultado é a consistência. Primeira variável mais importante resultado, consistência. Que ele consiga manter, que ele consiga fazer. Né? Então já começa aí. Só que dos 6 meses aos 12 meses, a gente entra na fase 3, que é uma fase de platô. É uma fase de estabilização. E muitas vezes é nessa fase que o aluno deixa de fazer o personal. Porque ele fala assim, não estou vendo resultado, estou pagando à toa. E aí? Se o personal trainer não tiver um entendimento disso e falar assim, cara, essa é a fase que o teu corpo está querendo recuperar o peso perdido. E qual que é o nosso maior resultado? Manter aquilo que a gente chegou até aqui. Quanto mais tempo você fica num determinado peso, mais você condiciona o teu hipotálamo a identificar um novo peso que ele precisa manter. Isso chama reprogramação metabólica. Isso e demora quanto isso daí? Relativo. Relativo? Depende. Depende da quantidade de peso que você perdeu, depende da massa muscular que você tem e depende da duração de tempo que você ficou naquele tempo. Você fala assim, Santiago, faz 10 anos que eu tô com 80 quilos. 10 anos, beleza, você emagreceu em 6 meses, você emagreceu 10 quilos. Pô, foi para 70. Só que aí o que acontece? Você ficou 10 anos daquele peso. O teu hipotálamo, ele está identificando que você perdeu 10 quilos, é um acidente. E ele está forçando você a ter muito mais fome e apetite. E aí que tá. Para cada quilo de peso também que você perde, você aumenta em 100 quilocalorias o apetite, André. Isso é sensacional, né? Porque o indivíduo que emagrece está sempre com fome. E aí, quando a gente entra na nutrição e fala assim, nutrição intuitiva. Não, só coma quando você, a tua intuição mandar e você sentir que você tem fome. O indivíduo obeso ele tem fome toda hora. Toda hora. E aí entra a voluntariedade do processo. No passado, alguns treinadores diziam que exercício aeróbio engordava. Você pegou essa fase, não? Sim, claro. Exato. E aí o que acontece? O exercício aeróbio engorda, então faça musculação. Eu falei, peraí, não faz sentido, a conta não fecha. O que eles usam como base? Um estudo que comparou o gasto com musculação e cardio. E não controlou dieta, o que a gente chama de consumo ad libitum. O que é esse consumo ad libitum? Come do jeito que você sentir satisfeito. Quando esse indivíduo sedentário, depois que ele treina, ele fica com fome, ele não tem interpretação da fome. E muitas vezes, do ponto de vista psicológico, se esse cara passou fome na infância, ele vira para mim e fala assim, Santiago, eu vou fazer dieta, mas não deixa eu passar fome não. Não deixa eu passar fome não. Por quê? Porque ele tem uma memória afetiva extremamente vulnerável para quando ele fica com fome, porque ele remete ao momento em que ele não tinha o que comer. E isso para ele é um sofrimento muito grande. Então, quando você faz a leitura do teu paciente, do teu aluno e interpreta dessa maneira, você recondiciona uma ação muito importante. Para esse cara que ficou 30 minutos na esteira, ele sai da esteira e ele come 2 pães franceses porque ele acha que isso é mais ou menos o tamanho da fome dele. Ele mal entende que a quantidade calórica que ele vai comer na sequência do pão, seja do que ele vai comer, é maior do que o que ele gastou ali naquela caminhadinha. Exatamente. E aí o que acontece? Ele sai com mais fome, porque o gasto calórico do exercício aeróbico foi maior que a musculação, né? Não tem problema nenhum, porque é contínuo, né? Não tem problema nenhum. Só que na hora que ele é exposto à comida, ele come literalmente com os olhos. Ele olha e fala assim, nossa, será que eu vou... Não, isso aqui não vai passar minha fome, não. Não sei. Aí você fala assim, calma, você vai comer isso. Aí ele fala assim, mas eu acho que isso não vai suprir minha fome. Aí você fala, come e depois a gente avalia. Se eu jogasse ele no self-service, ele ia comer de um jeito que ele ia comer mais, porque ele não tem esse condicionamento de interpretação da fome, até porque não tem massa muscular, não tem nada. Mas se eu porcionasse e necessariamente fala, come devagar,
calma e que daqui a pouco vai passar. E isso mostra como a gente precisa trabalhar com as estratégias de saciação. O que são as estratégias de saciação? Não coma assistindo TV, mastigue devagar, sinta o alimento, sinta no sentido de o sabor desse alimento. E aí, nesse estudo, quando não fez essa comparação, a galera que estava com mais fome e foi comendo indiscriminadamente, consumiu mais calorias do que se você tivesse porcionado. Porque o exercício aeróbio gastou mais calorias e gerou mais fome. E aí a associação por isso que a gente tem que interpretar isso tudo, né, André? A metodologia é muito importante. O cara que quer tendenciar, ele fala, exercício aeróbio engorda. E aí? E aí aquilo que não vai na fonte, analisa, não, peraí, olha, foi ad libitum, olha só, o gasto não foi equalizado e tal, aí dá ruim. E aí, muitas vezes, quando você quer condicionar talvez uma abordagem, você é sensacionalista e Exatamente. Você vai ser sensacionalista. Está indo na conclusão do estudo, mas não está considerando a metodologia, né? Exatamente. E essa história também de você fazer exercício aeróbico antes ou depois da musculação e do glicogênio muscular, também eu vi também que é um dos seus reacts ali mais comentados. Qual o erro dos profissionais de entenderem isso, né? Eu vou depletar o meu glicogênio porque eu vou fazer uma caminhada de 20 minutos, então não faça a caminhada de 20 minutos no início, faça depois. Exatamente. O que está acontecendo? Onde é que está o erro de entendimento dos profissionais? Na fisiologia, né? Na fisiologia básica da coisa. Porque é o seguinte, André, se a gente entende um determinado fenômeno, mas a gente acha um exemplo que não justifica o todo, você fala assim, a conta não fecha. Então, quando o cara fala assim, não faça o cardio antes da musculação que você vai prejudicar o teu resultado. Bom, se a gente for ao pé da letra, qualquer exercício estimula o sistema cardiovascular. Qualquer movimento estimula. Ah, não, eu tô falando do exercício aeróbio. Eu falei, pô, beleza, mas se a gente for analisar exercício aeróbio, qualquer caminhada é exercício aeróbio. Quer dizer que então não pode fazer uma caminhada? Então, se fosse assim, ninguém ia a pé para academia. Tinha que pegar um Uber, tinha que ir de carro. Ah, não pode, a vontade. Quanto? Aí a gente começa a entender de pelo menos predomínio bioenergético. Se a gente tem uma atividade que tenda a ter uma intensidade um pouco mais alta, a gente tem uma liberação adrenérgica de adrenalina um pouco maior. Se a gente tem uma liberação de adrenalina maior, a gente tem uma quebra de tecidos para estar promovendo a sustentação daquela demanda energética maior. Então, eu aproveito tanto a lipólise do tecido adiposo para virar beta-oxidação no músculo, quanto também a glicólise no glicogênio muscular para auxiliar como substrato energético. Só que tem um detalhe. Quando você tem uma caminhada, a intensidade é mais baixa. Quando uma pessoa fala assim, faça caminhada porque você queima mais gordura do que glicogênio muscular, então se você correr, você vai estar quebrando menos gordura. Então caminha mais que você vai emagrecer mais. Gente, tem que tomar cuidado com predomínio bioenergético. Porque quando eu tomo uma caminhada, eu não tenho um acionamento tão grande de glicogênio muscular, porque essa intensidade não é tão alta, não há necessidade de uma frequência cardíaca mais alta. Predominantemente, por exemplo, uma caminhada de 100 quilocalorias, 15 minutinhos de caminhada, né? Vamos colocar assim, a depender até 10, a depender do tamanho do indivíduo. Eu gosto de fazer conta sempre com um cara de 100 quilos, porque às vezes é o cara bodybuilder da academia e é matemática redonda. Mas vamos lá, uma caminhada talvez de 100 quilocalorias, de 15 minutinhos, eu tenho 100 quilocalorias, 80% é de gordura. 80% de 100 quilocalorias, eu tenho aproximadamente 80 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, eu queimei aí cerca de 9 gramas de gordura. Ponto. Beleza. Só que em 15 minutos, se eu correr, isso agora a gente está equalizando pelo tempo. Tá? 15 minutos eu caminhei e 15 minutos eu corri. Se eu estou correndo 15 minutos, o gasto é o dobro, tende a ser o dobro. Tá? Eu estou equalizando o mesmo tempo. Uhum. Certo? Com esse gasto de 200 calorias. quilocalorias, percentualmente é como se a gente tivesse numa corrida de mais ou menos 65% do máximo ali, é como se eu estivesse utilizando 50% de gordura e 50% do glicogênio muscular. 50% de 100 quilocalorias dá 100. Exatamente. Já tem mais gordura. Exatamente. Mais gordura. Nessa conta aqui, só a matemática para a gente ter uma ideia. Então, o que acontece? Correr queima mais gordura de caminhar para tempos iguais? Sim, porque o gasto é maior. Para tempos iguais. Isso é muito importante. As pessoas têm dificuldade de entender esse conceito. Uhum. Muito, mas beleza. E aí você fala, pô, então peraí, eu posso correr e ter mais resultado? Pode. Agora a questão é,
Como é que está o joelho? Como é que está o teu sobrepeso? Como é que está a tua obesidade? E até a quantidade de minutos que ela consegue correr, né? Porque se a gente fizer esse cálculo, exatamente esse mesmo cálculo que você fez, de 15 minutos, mas se ela correr 7 minutos, tô imaginando aqui, me parece que a quantidade de gordura vai ser menor. Pronto. Percentualmente. Agora a questão é, será que ela gosta mais dessa atividade? Será que a articulação dela é interessante? Então, será que tá dentro desse olhar que eu acho sensacional, porque o professor de educação física ele consegue fazer a leitura e por mais que ele saiba que existem exercícios que auxiliam tal, mas para quem? Como e que condições? Então, talvez se eu tenho um indivíduo obeso, por exemplo, né, que é o nosso foco na pós-graduação, a gente tem também os grupos especiais da obesidade. Se nós formos analisar para esse indivíduo, será que ele tem um fortalecimento periarticular nesse momento? Será que não valeria mais a pena a gente utilizar algumas estratégias de aumento de gasto na musculação, reduzindo o tempo de intervalo, mantendo às vezes aquela densidade do treino para potencializar esse gasto e junto com a dieta nesse momento a gente vai reduzindo, fortalecendo e a partir do momento que ele está melhorando, depois de 3, 4, 5 meses, com um componente aeróbio, talvez fica mais interessante a gente utilizar. Porque a gente vai tirar pelo menos uns 10 quilos dele, como se fosse um fardo de cimento, vai reduzir a sobrecarga articular e na musculação a gente consegue aplicar alguns métodos, até mesmo só com os multiarticulares, André. Para mim implementar isso, vai ajustando a linha postura, reduz estresse e agora ele está mais, entre aspas, funcional, entre aspas isso, né? Porque se fez um movimento, ele já está com a capacidade boa. Eu acho que vai ter mais segurança nesse processo e muito provavelmente ele potencializa. Aí entra o quê? A capacidade de a gente unir a avaliação do nosso aluno, as estratégias, o quanto ele consegue fazer naquele momento e, de fato, criar uma adesão suficientemente capaz de ter prazer daquilo que faz. E aí, meu querido, um dia de cada vez. Cara, vou aproveitar esse gancho aí da pós em fisiologia do exercício. Vocês veem quem está nos assistindo via YouTube, estão vendo aqui na tela a nossa mais nova pós-graduação em fisiologia do exercício aplicada à reabilitação e prescrição para grupos especiais. Professor Santiago Paes, ele é um dos nossos professores e se você gosta desse público, atende esse público, entende a necessidade de ser um verdadeiro especialista nesse público, grupos especiais, a gente está falando hoje aqui bastante de obesidade, metabolismo, hormônios, mas não só isso, o grupo de idosos, hipertensos, diabéticos, principalmente aí o professor Igor Conterato, que é o nosso coordenador dessa pós, está encabeçando e dando direcionamento para as disciplinas, para você ser uma referência com os seus conhecimentos em fisiologia do exercício, construir treinos bastante seguros e eficazes para se tornar uma referência, um destaque, ser um profissional desejado no mercado. Está aí a nossa nova pós-graduação. Em algum lugar aqui na tela ou nos comentários, você vai ter um link para você se inscrever para a nossa pós. Se nós estivermos com uma turma para abrir nos próximos dias, né? Você já pode clicar e se inscrever, e se não, você se inscreve na nossa lista de espera e também pode ser chamado aí nos próximos dias já pelos nossos consultores para que você entre na nossa próxima turma. Beleza? Então fica o nosso convite aí, o professor Santiago Paes é um dos nossos professores. E, Santiago, outro tema que eu também gostei ali, a gente está mudando alguns temas para a gente conseguir falar de mais coisas, é sobre a bioimpedância e, de uma maneira geral, quando a gente faz a avaliação da bioimpedância, o valor é sempre superestimado, principalmente de massa gorda. Né? O percentual de gordura ele é superestimado. Por qual motivo? Perfeito. Finalizando, só para não ficar sem a resposta, né, do cardio antes ou depois da musculação, basicamente o que a gente tem que avaliar também, por mais que esse indivíduo faça o exercício aeróbio antes da musculação, qual é a contribuição desse volume de treino cardio que ele consegue fazer na semana como um todo, a ponto de gerar uma concorrência com a musculação. Se esse cara consegue correr 210 minutos na semana,
meia hora, 20 minutinhos, meia hora de cardio, e para esse condicionamento, ele não gera uma fadiga residual a ponto de competir com a musculação. Porque 30 minutinhos para ele, perto dos 210 que ele faz naturalmente na semana, é tranquilo, ele não tem esse cansaço. O que pode acontecer, o cara não é condicionado, exercício aeróbio, faz meia hora antes, e meia hora antes para ele, já é como se fosse 50% do volume total semanal. E isso cansa ele, ou até mesmo, a depender da intensidade, reduz sim o glicogênio muscular, que na musculação depois vai ser um dos principais substratos, porque a gente sabe que na musculação a gente tem um consumo de mais ou menos, num treino pesado mesmo, 30% do glicogênio muscular como um todo. 30%. 30%. E se você correu lá numa intensidade alta, você já pode ter reduzido mais ainda. Exatamente. E isso partindo do pressuposto que todo mundo faz dieta para emagrecer, que come menos. Porque numa dieta normocalórica, provavelmente esse cara vai encher o glicogênio muscular e vai estar sempre com o glicogênio muscular cheio. Então, provavelmente não vai depletar tanto. Pode ter certeza que para a gente chegar onde a gente está aqui, nos primórdios, a nossa adaptação no corpo, nos primórdios, foi muito grande. Para você achar que vai dar ruim no seu músculo, cara, pode ter certeza que a humanidade ela teve que sofrer muito para chegar do jeito que a gente está, né? Mas aí a gente tem que entender também o que é treino, né? O que é musculação e por aí vai. Mas beleza, ok. Fala sobre a bioimpedância pra gente. Bioimpedância. A bioimpedância, o que acontece? Ela tem uma condutância em relação à água muito grande. É um registro elétrico que analisa a água que passa no seu corpo. E isso, infelizmente, dá uma fragilidade na manutenção dos resultados. Então, a estimativa de erro da bioimpedância ela é muito grande em função principalmente da variação hídrica no corpo do indivíduo. E, paralelamente, também a gente não tem fórmulas que fazem a associação com determinadas populações específicas. Até mesmo em dobra cutânea, André, a gente tem fórmulas que muitas vezes têm uma variabilidade muito grande para idosos, para adolescentes, para obesos. Dobra cutânea para obesos. Será que a gente tem fórmula? Embora nós tenhamos aí algumas relações de antropometria muito legais, como, por exemplo, a circunferência abdominal. Pô, você está com o teu aluno obeso, será que valeria a pena fazer dobra cutânea com ele? Não, cara, faça circunferência abdominal, até porque a circunferência abdominal é preditor de mortalidade cardiovascular. E até mesmo muitas pessoas que têm um excesso de tecido adiposo, você não consegue pegar na subcutânea. Não faz sentido, porque a visceral está muito grande. Beleza. Mas então a gente tem sim alguns estudos que sugerem que quando você faz duas avaliações no mesmo dia, na bioimpedância, você tem uma variação dos resultados em até 40% a mais para massa magra e 30% a mais para tecido adiposo. Independente da bioimpedância? Foi utilizado algumas, você sabe? A bioimpedância é tetrapolar. Isso. E é uma bioimpedância que fala que tem uma boa confiabilidade. Exatamente. Eu não vou entrar nessa seara. Eu também não vou entrar na necessidade dos procedimentos que o paciente ele precisa estar antes de fazer a bioimpedância. Mas não justifica. Não justifica porque a variabilidade dos resultados ela é muito grande, inclusive para bodybuilders, para fisiculturistas, que tendem a ter uma alimentação regrada, que tem uma alimentação que tem um treino regrado e por aí vai. E aí, quando a gente analisa isso de uma maneira prática, e eu gosto muito de relacionar as questões comportamentais, por isso que eu fiz psicologia também. É muito comum, quando o teu aluno chega com resultado de bioimpedância, ele está extremamente desmotivado e desanimado. Por quê? Porque a tendência desse resultado ser para mais faz com que ele diga assim para você: poxa, mas eu estou me esforçando tanto, nossa, eu achei que o resultado ia vir, não deu nada, não foi tão bom. E aí o cara está mais desmotivado. Mas e no comparativo? Se pensar em utilizar a bioimpedância agora, utilizar daqui um mês, uma medida mensal, vamos considerar assim. Perfeito. Entendo que tem a variabilidade. Como que é isso para você? Você acha que... Válido. Primeira coisa, a gente nunca pode utilizar um único padrão de análise para tudo na vida. Então eu gosto muito de utilizar tanto as dobras cutâneas quanto bioimpedância e também fotos caso aconteça essa situação. Ou seja, se o meu aluno traz a bioimpedância que ele gosta tal, e ele acha importante e válido, eu vou legitimar isso, e como é ele, com ele mesmo, no mesmo padrão, na mesma máquina, no mesmo horário, nas mesmas condições, em tese é ele comparando ele, então o erro é entre ele mesmo.
Beleza, válido, acho importante, não tem problema nenhum. Só que, de uma maneira geral, valeria a pena também estar utilizando as dobras, até mesmo, André. Por quê? Porque hoje a gente tem alguns estudos que sugerem que você pode acompanhar o somatório de dobras do seu aluno e não precisa jogar na fórmula de densidade. Hoje, porque a gente sabe que O somatório apenas só o somatório soma a quantidade em milímetros das dobras Isso. e vai acompanhando se está você reduzindo ou soma aumentando. 8 dobras e esse somatório dá 60 milímetros, isso provavelmente está na ordem de mais ou menos 10 a 12%, obviamente, a depender do sexo do teu aluno. E como a gente sabe que não tem uma queima de gordura localizada, né, a gente sabe que o corpo, se fosse assim, quem corria só iria queimar gordura nas pernas, né? Então a gente sabe que essa gordura ela é sistêmica, né, essa queima. Então quando você tem essas dobras no somatório, você consegue dar estratificações de faixas de percentual de gordura. E isso, sabe onde a gente usa muito? Isso é muito legal e interessante? Consultoria online, André. Consultoria online, que hoje, na minha opinião, dentro do treinamento, é um mercado muito legal, no qual você pode ter inúmeros alunos a acompanhar esse aluno, mas muitas vezes um aluno ele não compra consultoria, né, do André, por exemplo, porque ele acredita que ele precisaria estar presencialmente fazendo algo para comprovar a composição corporal e provavelmente, se não tiver isso, ele não vai ter resultado. Não. Você já viu essas avaliações via celular? Que o celular hoje ele consegue, né? Ele tem uma capacidade de identificar um pouco a profundidade, tanto é que tridimensional, né? Exatamente, né? Você consegue medir algumas coisas, tem aplicativos que você mede via celular o tamanho da mesa, que ele consegue enxergar isso. E aí você tira uma foto de frente, uma de lado, uma de costas, e ele consegue, através das medidas, por exemplo, do seu braço sem camiseta, Sim. ele consegue avaliar quanto eu tenho, né? No caso aqui, em cada foto, essa medida Volume. Horizontal, vamos considerar assim, Sim. e aí ele faz uma circunferência. Perfeito. Claro, da mesma forma, tem um erro aí importante, a gente tem que considerar, existe ainda uma variabilidade, mas é uma forma interessante da consultoria online de utilizar. Sim. Existem alguns aplicativos, alguns softwares que fazem isso, né? E hoje, na avaliação física, isso é muito promissor. A análise 3D em relação às imagens 3D, em relação às imagens 2D, hoje elas estão aumentando bem a confiabilidade. E existem sim alguns instrumentos de avaliação que já estão começando a mostrar uma confiabilidade um pouco maior. E, mais uma vez, eu ressalvo, o ideal é a gente nunca usar uma única métrica para avaliar o todo. Porque se fosse assim, o IMC, por exemplo, seria uma ferramenta horrível, né? Seria uma ferramenta que não valeria a pena. Mas você tem, sim, grandes dados com o IMC, até mesmo para classificação de estado nutricional. Só que você adiciona o quê? Número de passos diários, né? Circunferência abdominal, volume de treino. Em grandes populações é excelente, né? Exatamente. Fácil, prático e excelente, né? Esse é o ponto. E existe, sim, alguns softwares que têm trazido essa perspectiva e, na minha opinião, eu vejo com muitos bons olhos isso, porque o mercado online ele é um mercado muito bacana, válido e abre muitas portas, especialmente para o treinador que sabe o que está fazendo. E, mais uma vez, até mesmo um tema polêmico, eu entro muitas vezes, porque eu sou professor universitário, né, André? E aí, às vezes, eu vejo um aluno que tem um potencial absurdo e você pergunta, e aí, tá animado, tal? Vai trabalhar com o quê? Eu não vou trabalhar com personal trainer, não. Mas por quê? Professor, olha pra mim, cara. Olha pra mim, eu gordinho desse jeito, você acha que eu vou ter aluno? Eu fico até emocionado, porque isso é muito cruel, sabe? É uma cultura que muitas vezes tira o conhecimento e a capacidade de um ser humano de crescer na vida e introduz, às vezes, uma ideia de fragilidade em função do que ele traz, em função do corpo que ele tem. E aí, para defender essas pessoas, eu falo, cara, se você é um treinador que sabe o que faz e dá resultado para o teu aluno, acabou. E aí, a consultoria online, ela te permite muito isso, porque você, com as suas métricas e com a maneira com que você está trazendo de controle de carga, de ajuste de treino e de entrega de variáveis que são muito... Desculpa, não é que são muito mais importantes, que agregam até mais a tua intervenção, você consegue aumentar mais os resultados dos seus alunos. Por exemplo, o feedback.
Se o aluno está fazendo e te dá um feedback e na mesma hora você responde, ele fala, caramba, alguém está do meu lado e fazendo tudo para mim. Fora que hoje a gente consegue rentabilizar em 40% com 1 hora de trabalho na consultoria, quando comparado a um personal presencial feito 3 vezes na semana. Você consegue ter uma receita de 40% do valor cheio de um personal de 3 vezes na semana presencial com o serviço de consultoria online. Online, né? Você tem atendido online também? Eu tenho. Tem? Eu tenho. Chega um momento que a gente precisa adotar algumas coisas na tua vida por conta do que você acredita e também por conta da qualidade do seu serviço. Tanto na consultoria de exercícios quanto nutricional, Exatamente. já que você é nutricionista também? Exatamente, porque presencialmente eu limito muito a minha carga horária e às vezes eu não consigo estender o meu mercado para o Brasil, né? E hoje eu atendo muito brasileiros que moram fora do país, porque com o dólar praticamente 5-1, e com a qualidade do serviço do Brasil, os brasileiros preferem trabalhar com brasileiros treinadores. Isso é um mercado incrível. E aí o que acontece? Se você tem a concepção... Esse mercado é tão incrível que, inclusive, hoje vai acontecer aqui, né, o Next, que é um dos nossos eventos, que ele é focado 100% para o profissional que quer fazer essa transição de carreira ou quer explodir, né, exponencializar o online dele, mas é um curso voltado exatamente para isso. Os alunos chegam, hoje é quinta, de quinta à noite a sábado, eles têm toda a nossa equipe à disposição para melhorar as fotos, para dar orientação de vídeo, para gravar alguns vídeos, para fazer página de vendas, para melhorar a bio, para entender o produto, para fazer a copy, né, o que a gente chama de copy, que é a descrição, o título do produto, para ter uma página com isso e para começar a vender. Todo mundo é obrigado a vender durante esses dias para começar esse processo. A gente acredita muito que é o que mudou a nossa vida, né? Mudou assim o online, mudou a minha vida, mudou a vida das pessoas que aqui hoje estão na Personal Trainer Academy, são 42 atualmente, pessoas no total, colaboradores, e o online ele tem mudado, né? Mudou muito a nossa vida, a forma com que eu enxergo a educação física, a forma com que eu valorizo a minha família, o meu tempo, né? O dinheiro. Então, assim, tudo isso. E os profissionais que querem entrar na consultoria online, cara, assim como a gente está falando, o mercado ainda ele é muito carente de bons profissionais. Vejam que uma avaliação dessa, como eu estou falando, eu não conheço ainda nenhum profissional que utiliza um aplicativo para fazer uma avaliação 3D que mostra algumas circunferências, fica lindo o relatório desses softwares normalmente, e os profissionais ainda estão naquela, cara, uma foto legal, uma foto de antes e depois, que ele pode usar também no próprio Instagram dele, isso é bacana, mas ainda está muito atrasado. A própria avaliação biomecânica, ela é muito ruim, assim, avaliação de dor, avaliação de exames. Então, assim, claro que nesse nível vai ser uma consultoria um pouco mais alta, um valor agregado maior. Exatamente, André. Mas o professor hoje, ele ainda, cara, ele é a consultoria online, né? O aluno me liga, eu mando um treininho ali de 3 vezes na semana. Cara, isso todo mundo, se você quer entrar nessa, realmente, você vai ter uma grande concorrência. O GPT faz isso. Exatamente. Então, cara, você vai ter bastante concorrência. Agora, se você quer se diferenciar com pequenos detalhes e que não necessariamente vai te dar mais trabalho, né? Porque sim, às vezes você pode falar, não, mas aí se for para fazer uma consultoria dessa com tanto trabalho, é melhor atender o presencial. Não, você consegue sim ter detalhes na sua consultoria que fazem com que você exponencialize o seu diferencial, mostre um resultado superior e que não seja assim aquele trabalho manual, né? Exatamente. Que seja só né, você através de, por exemplo, um software desse, você envia para a pessoa. Isso não significa que você vai ter um trabalho redobrado, mas vai agregar um valor muito grande na sua consultoria, né? E o seu reconhecimento profissional, ele é maior também. Muito, porque né? quando você chega com o teu aluno e você já mostra qual que é o valor do serviço, naturalmente o aluno, ao identificar que você já está fazendo esse funil, já analisa o teu trabalho no Instagram ou então na tua mídia, já analisa talvez a segurança do processo e tal, ele já fala assim, cara, esse cara é diferenciado. E aí quando você mostra o valor, ele fala assim, realmente isso é um investimento.
Eu acho que vale a pena. E isso é muito legal, porque a gente ressignifica também aquela ideia, especialmente atribuída, tipo, eu preciso de fato aí não perder esse aluno, mas será que eu consigo de fato dar atenção para o serviço? E aí a tua qualidade ela pode estar em xeque. E aí até que ponto você está entregando o que realmente você está prometendo? E aí? Santi, você, cara, teve uma experiência muito grande no ensino superior, né? Por anos, né? Quantos anos? Mais de 10. Mais de 10 anos. Conta para a gente uma experiência gratificante, assim, nessa sua docência. A mais gratificante aí que você consegue lembrar. Fala isso, André. Fala isso. Assim, cara, Fala pra gente. Meu coração é uma manteiga, né? Ai, cara, mas essa foi sensacional. Eu tive um aluno que ele morava numa cidade próxima de uma cidade que eu lecionava. Uma cidade pequenininha e que ia de van. E toda vez que chovia, ele não ia para aula. Eu não estava entendendo por que ele não ia para aula. E eu descobri que ele, quando chovia, a bota dele ficava cheia de lama. E aí, quando ele entrava em sala de aula, ele tinha vergonha. Uhum. E ele não assistia a aula porque ele tinha vergonha de sujar a sala e deixar aquela lama toda. E eu consegui identificar isso. Eu consegui identificar que isso era uma coisa e eu conversei com um coordenador pedagógico do curso e ele nunca tinha se atentado a isso. E a gente conseguiu, na faculdade, fora colocar um dispositivo justamente para limpar os pés, para ajustar. E ele começou a ir mais com frequência na aula e a evolução dele foi muito maior. Cara. E ele, na formatura, ele disse que ele só conseguiu formar por conta disso. Impressionante, né? Detalhes assim, né? Dá pra ver até o porquê que você foi estudar psicologia também, né? Exato. Pra entender o comportamento, entender o que faz valer a pena, né? Que sofrem e não falam por conta justamente de um receio. Um aluno que tem medo de perguntar, muitas vezes ele passou um processo de construção que foi às vezes opressor. Nossa, você é muito burro. E aí ele deixa. E sim, se você tem medo de perguntar ou medo de ser a pessoa que você é por conta de um julgamento alheio, você nunca talvez vai identificar que a culpa não é sua. Talvez você estar num ambiente que não de fato faça você crescer. Você acredita que eu lembro as minhas 3 perguntas da 5ª série até o 3º ano que eu fiz para a professora? Porque eu não. É impressionante hoje eu falar para um público grande, porque na minha primeira apresentação, numa pré-apresentação do meu TCC da faculdade, eu travei, sabe aquele travou de branco, você fala, acabou, assim, não consigo mais. Durante a minha graduação, ou melhor, durante do ensino fundamental, como eu falei, eu lembro das perguntas, eu era daquele aluno que jamais, em hipótese nenhuma, levantava a mão e perguntava. Então hoje, para eu conseguir palestrar para grandes públicos, assim, para mim foi um desafio bastante grande, né? André, imagina se você, naquela época, você tivesse alguém que chegasse para você e dissesse o que a gente acabou de falar. Tá tudo certo, pode perguntar, eu quero que você cresça, não tenha medo de perguntar. E a gente está aqui justamente para juntos sermos melhores. Você entende? Se nós talvez tivermos essa vontade de ajudar e mostrar que todos podem ser notáveis pelo conhecimento que eles possuem, a gente diminui a visibilidade dessas pessoas. Legal, né? A invisibilidade em função da falta de conhecimento ou alternativas para ser uma pessoa notável, muitas vezes tira a autonomia ou a capacidade desse indivíduo ascender socialmente. Então, o nosso poder e a nossa responsabilidade como formador de opinião e como pessoas que já vivemos muitas coisas e que nós vamos estar ofertando essas pessoas talvez que não tiveram isso, e ao tocar uma alma, né, você ressignifica a vida inteira dessa pessoa. Mas será que a gente está conseguindo chegar nas pessoas, André? Será talvez alguém tivesse chegado em você nesse momento? Acho que a gente está fazendo isso, né? Hoje com as redes sociais, com o nosso podcast aqui. Eu acho que a gente aos poucos está fazendo isso. Inclusive é a missão aqui da Personal Trainer Academy, formar professores notáveis, profissionais notáveis na área da saúde.
E para isso a gente toca assim as pessoas, né? Entende a importância dessa fala, né? Até por isso eu te perguntei, para a gente estar aqui próximo dos profissionais e estar motivando eles de uma maneira geral. Então, professor, cara, já passamos aqui um pouquinho do nosso tempo, quero te agradecer imensamente, linda história. A gente não falou aí sobre a sua experiência com futebol, sobre o seu tema de mestrado e doutorado, né, que foi com ratos, mas enfim, a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre isso. Obrigado por fazer parte da nossa pós-graduação em Fisiologia do Exercício e grupos especiais. A gente está cada dia mais precisando desses professores assim, que entreguem um material científico, que tenham experiência prática e que também se importe com o aluno assim como você. Então, muito obrigado pela sua experiência, pela conversa que a gente teve. Fala mais uma vez seu Instagram e pode se despedir aí pra gente, por favor. Eu que agradeço, para mim é uma honra toda vez que eu tenho as oportunidades como essa, né? E depois eu agradeço e eu mentalizo também que a gente está conseguindo fazer o mais importante da vida, que é justamente a gente agradecer pela dádiva da vida, né? Então, poxa, obrigado pela essa oportunidade. O meu Instagram é o Santiago Paes PhD. Então, é aquele cara que tá lá, vocês pediram, então bora, então vocês aguentam isso, né? E eu espero que a gente possa estar juntos, né? Alcançando ainda a excelência, transformando ainda mais vidas, né? Porque realmente o conhecimento liberta e é incrível. Então, só agradecer, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Obrigado. E me coloco sempre à disposição para a gente... Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Obrigado a vocês, notáveis, que estão nos assistindo no nosso Notável Cast. Convido vocês a conhecerem um pouco mais da nossa escola, dos outros vídeos que estão disponíveis para vocês com os outros professores. E nos vemos em breve no nosso próximo episódio do Notável Cast. Valeu, um abraço.